Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui é Fabiola Serra. É com grande satisfação que nós damos início a essa nova atividade em nosso serviço. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito relevante, que é o atendimento odontológico ao paciente autista. E para esse bate-papo, nós trouxemos aqui a nossa querida doutora Adriana Cunha, que é mestre em Ciências da Saúde. Trouxemos também a nossa mamãe atípica, doutora Ilana, e a doutora Larissa Cavalcante, é odontopediatra na nossa empresa e também mestre na clínica odontológica. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a todas vocês pela honra da presença de vocês aqui e dizer que é uma grande satisfação a gente começar as nossas atividades no digital com esse time de peso, viu, meninas? Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Larissa, muito obrigada, Ilana. Adriana, vamos pontuar, até para quem está nos assistindo e ainda não tem familiaridade com o universo do autismo, o que seria o autismo, como se dá esse diagnóstico, quais são as peculiaridades e, principalmente, como a gente quebrar a barreira do preconceito, né? Como a gente trazer luz, né? Evidências científicas sobre o assunto e como a gente trabalhar com os nossos pequenos com o transtorno do espectro do autismo. Boa noite, gente. Olá, tudo bom, Adri? Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Falar sobre autismo é falar sobre a vida no nosso dia a dia do neuropediatra. Então, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno endêmico. O que é quando a gente fala endêmico? Ele atinge uma gama enorme de pessoas na população. Estima-se que 2% da população seja autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento. A base dele é genética. E, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, várias áreas do cérebro são afetadas. E existem algumas características que são peculiares de uma grande maioria dos autistas, que são: é um transtorno da comunicação social, com padrões de interesses restritos ou repetitivos e alterações do processamento sensorial e motores. Por isso que a gente chama de transtorno global do neurodesenvolvimento, porque ele afeta vários sistemas, que vai desde a comunicação à motricidade. Então, por ser um transtorno de multissistemas alterados, as terapias que envolvem para a melhoria de qualidade de vida desse indivíduo, geralmente é multiprofissional. Então, é uma terapia com a fonoaudióloga, quando o transtorno da comunicação é o que é mais evidenciado, fisioterapeutas, educadores físicos, odontólogos, fisiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. Então, a depender do grupo de alterações que esse indivíduo se manifeste nele, você indica as intervenções que seriam do alvo do que eu quero atingir nesse indivíduo. Então, por ser endêmico, por ser muito frequente, faz-se necessária a divulgação do transtorno, porque, infelizmente, a população ainda está muito carente de informação sobre o tema. Existem populações que ainda nunca nem ouviram falar do transtorno do espectro do autismo. E como 2% da população pode estar acometida e muitas vezes sem diagnóstico, toda a esfera da sociedade precisa saber um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo, porque o autista está em qualquer lugar, está em todo lugar. E como se relacionar, né? Exatamente. Como a sociedade precisa de informações urgentes sobre o assunto, exatamente porque o autista, nós temos 3 níveis de suporte, que é o nível 3 de suporte é o autista totalmente dependente, que precisa de uma ajuda pungente. O nível 2 é que necessita de ajuda parcial. O nível 1 é o que todos nós desejamos, que seria aquele indivíduo que precisa de pouco suporte, ou até mesmo pode galgar autonomia nas atividades de vida diária e de vida prática. Só que a população só tende a enxergar o nível 3 de suporte. Nível 2 e nível 1, muitas vezes a população desconhece. E essas pessoas estão aí no mundo, estão nas escolas, estão nos consultórios de odontologia, estão no banco, estão necessitando de serviços públicos. E a sociedade precisa realmente saber lidar exatamente por conta das peculiaridades, por exemplo, os transtornos sensoriais que afetam essa população. Então, alterações do processamento sensorial tátil, sensorial auditivo, da propriocepção, da consciência do corpo
no meio, que a gente chama consciência corporal, no planejamento motor. Então, você imagina que essas nuances vão alterar a performance daquele indivíduo no dia a dia. Então, no setor da odontologia, imagina um indivíduo autista que não tolera toques. E o procedimento para um indivíduo como esse é totalmente invasivo, né? Então, você vai ter que manter-se sentado num local, utilizar todos aqueles paramentos da odontologia. O indivíduo vai acessar a cavidade oral dele, colocar instrumentos que ele não conhece, num ambiente totalmente novo para ele. Então, o indivíduo precisa de um preparo prévio dessa situação e o odontólogo que está envolvido nisso tem que saber dessas nuances daquele indivíduo em particular. Ele tem alteração do processamento sensorial? Qual alteração do processamento sensorial esse indivíduo tem? Esse indivíduo tem uma outra característica do espectro autista, que é a rigidez cognitiva. Ele tem muita dificuldade de entender situações novas, de entender as nuances de um ambiente novo, de um procedimento novo. Então, essas características que perfazem cada indivíduo autista como um ser realmente único, e todos nós somos únicos, mas no caso do transtorno do espectro autista, cada autista tem as suas peculiaridades, faz necessário esse tipo de trabalho que você está sugerindo, como um podcast de orientações sobre as nuances do transtorno. E, para isso, né, precisamos cada dia mais estudar sobre o tema, ver as minúcias desse tema, para você saber particularizar o seu atendimento, no caso, a odontologia, por exemplo. Então, a individualidade do tratamento que fará a diferença no futuro, na adesão, inclusive, de um tratamento, por exemplo, odontológico. Doutora Adriana, e como que a gente pode aquecer o coração de famílias que tiveram esse diagnóstico recente? Em relação ao diagnóstico, qual é o melhor momento? Quem dá esse diagnóstico? Quais são as observações que pais de crianças pequenas, de 1 ano e meio, podem fazer com seus bebês, ou até menos de 1 ano, né? O que eles podem observar? O que procurar de características nesse bebê que notadamente poderão vir a convergir para um diagnóstico de autismo? É um questionamento importantíssimo. São sinais de alerta do transtorno do espectro do autismo. Existem sinais em tenridade que podem nos alertar, criar um sinal que a gente deve avaliar aquela criança. Quem pode orientar a família? O pediatra, ele tem obrigatoriedade de analisar os marcos do neurodesenvolvimento infantil. Então, eu tenho um bebezinho pequenininho que é muito irritado. É um bebê que não aceita colo, só aceita o colo da mãe, por exemplo. É uma criança que tem uma grande dificuldade de transicionar, por exemplo, na presença, às vezes, até de próprios familiares. Então, crianças com irritabilidade extrema, sem um motivo aparente. É um bebê que não está com cólica, não está com dor, não está com fome, não está com a fraldinha suja, e é um bebê que é difícil de ser ninado. E é um sinal de alerta bem, às vezes, precoce, que a família, não, esse bebê é só irritado, é cólica. Lógico que temos que diferenciar isso. Sim, claro. Procurar inicialmente as causas orgânicas, mas você já tirou todas as causas orgânicas. E é um bebê que é difícil de acalentar. E aí nós temos um outro oposto, aquele bebê passivo, o bebê bonzinho demais, o bebê que você recebe coloca tudo no berço e ele não reclama. É uma criança passiva que às vezes está com a fralda cheia de xixi, está cheia de fezes, e é um bebê que não reclama. Então, um bebê passivo também é um sinal de alerta. Não digo tão somente do transtorno do espectro do autismo, mas é um sinal de alerta de alteração do neurodesenvolvimento e que precisa ser avaliado. Então, outro ponto interessante é a criança que não acompanha o chamado do nome. Então, uma criança de poucos meses de idade, ela já atende o chamado do nome, principalmente aquele bebê que os pais já conversavam intrauterinamente, que já nomeavam o bebê na vida durante a gestação. O bebê já identifica com o nome muito precocemente. Então, um bebê que não atende o chamado, um bebê que não mantém o contato visual quando as outras pessoas estão conversando, que as pessoas que tecnicamente diz contato olho a olho fugaz. Tem muitos pais que têm dificuldade de entender isso. Ah, mas meu bebê olha para mim. Isso, mas ele presta atenção porque você está falando, porque a base da linguagem, o pré-requisito da fala, por exemplo, que é o que nós queremos avante com 1 ano de idade,
A criança, antes de falar as primeiras palavras, ela tem uma outra fase que é pré-requisito, que é a comunicação não verbal. Então, manter o contato visual, que vai ser a base da imitação. Então, a criança aprende imitando. Então, se a criança não mantém o contato visual naquela relação, a tendência dele é ele ser uma criança pouco imitadora. Então, uma criança que não presta atenção para os movimentos faciais da outra pessoa, uma criança que imita pouco, uma criança que não corresponde o sorriso na época certa, criança de 2 meses, 3 meses de idade, já tem a correspondência do riso social. Então, tem alguns autistas que são sisudinhos, são criancinhas com pouca receptividade, com a mímica facial, com a expressão facial pobre. É uma criança com pouca expressão facial. Sorri, mas às vezes não gargalha, é outro sinal de alerta. A criança mais avante, ela aprende também nessa comunicação não verbal, por exemplo, a apontar. Antes de falar, a criança sabe apontar. Então, a criança que 8 meses, 9 meses de idade não aponta para fazer solicitações, é um sinal de alerta. Um bebê que não corresponde ao aceno do tchau como despedida, nessa né? Faixa etária, gente, a gente outro tem sinal muitas, de alerta. Né? Tem muitos alertas aqui que foram despertados para poder fazer com que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. E qual é a importância, Adriana, desse diagnóstico precoce? Qual o principal ganho dessa família quando ela encontra esse diagnóstico precoce? Pronto, nós temos já inúmeros estudos cientificamente comprovados que, quanto mais precocemente essa criança tiver acesso a intervenções especializadas, melhor resposta será desse cérebro. Então, cientificamente, o que é que já vislumbramos, isso aí já na prática, já confirmada, que se iniciar a intervenção antes de 1 ano de idade, o prognóstico, ou seja, a resposta no futuro dessa criança de autonomia em relação à vida diária, de uma comunicação efetiva, de ter qualidade de vida, ela é muito maior do que se começar a intervenção entre 2 e 3, e que é menos resultado após 3 anos de idade. Então, antigamente, a gente só dava o diagnóstico com a criança após 3 anos de idade. Então, a partir de 2013, que mudaram os critérios do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, nós podemos, sim, já iniciar intervenções nos primeiros sinais de alerta do transtorno do espectro do autismo. Teve atraso de marco no neurodesenvolvimento, principalmente da comunicação, da questão motora, que tem a ver com a linguagem. Certo. Também você tem que indicar. Uma criança, por exemplo, Fabíola, que não bate palmas no ritmo correto. A gente pensa, mas o quê? Bater palmas no ritmo correto. Uma criança que não consegue desviar de obstáculos. Então, a consciência do corpo no meio, a criança já começa em tenridade. A criança com 1 ano de idade já se desvia dos obstáculos. Uma criança que cai e que não reclama de dor, que é outra característica. Então, né? Crianças que para referir dor, no sentido chorar ou uma reatividade em relação à dor, precisa ser uma dor muito mais forte do que uma outra criança com mínimas quedas. A criança já quer colo, já pede, né, carinho da mãe e chora pela questão da dor. Então, nós temos alguns autistas que têm o limiar da dor elevado e que os pais, às vezes, demoram a perceber isso. Outro ponto, inclusive na odontologia, imagina, Fabíola, uma criança com limiar da dor elevado, ou seja, tolera a dor a mais, e está com uma cárie lá atingindo já uma gama, né, com necrose, sim. né? Avançando, né, no seu processo. E essa criança não reclama de dor. E algumas vezes, essa consciência da dor, no sentido, isso é dor, nós temos alguns autistas que nós temos outro sistema que é afetado, que a gente chama interocepção, que é a consciência de, por exemplo, dor, níveis de dor, sede. Nós temos alguns pacientes que não têm noção nem que está com sede, nem que está, ou é para parar de beber. Outros fome, não tem noção de que está com fome, ou o oposto disso, não tem noção de saciedade. Né? Outra questão, que é essa questão da interocepção, de o sentimento dele em relação a esses mal-estares. Ele tem uma dificuldade. E algumas vezes a resposta de uma dor, por exemplo, é uma irritabilidade extrema que não consegue informar a dor, por exemplo, uma odontalgia, né, uma dor de dente. Sim. E ele não sabe localizar a dor nesse corpo. Ele só se desorganiza. Ele só se desorganiza. E aí o pai não sabe. Então, quantos pacientes a gente vai... Doutor, esse menino está irritado. Ele era calmo, hoje em dia está irritado. Então, uma das primeiras causas que tem que ser afastada é dor. Então, a dor de dente é uma causa muito frequente de desorganização do indivíduo autista.
principalmente esse que não sabe informar. Ele não sabe informar porque ele não tem noção da dor, ele não sabe informar que não tem noção do esquema corporal, de informar que é na boca, ele não tem noções de expressar, inclusive às vezes verbalmente, que está sentindo dor. Então, como é importante que a família entenda que esse sinal de alerta tem que ser logo, tem que fazer logo intervenção precoce, porque tem um sistema no cérebro que chama neuroplasticidade, Sim. que é a capacidade desse sistema nervoso central de criar vias neuronais funcionais. Porque no transtorno os transtornos do neurodesenvolvimento, a base disso é um desvio da rota funcional do sistema nervoso central. Sim. Então, ocorreu. Imagina que uma criança que nasceu teoricamente perfeita, estava começando a desenvolver bem e depois começa a desviar aquela rota da função cerebral. E aí, com a ativação externa, com a terapia, as terapias adequadas, né? Manejo adequado, já foi confirmado cientificamente que essas vias começam a ser ativadas. E a tentativa do que é? Nós não vamos, com a terapia, curar ninguém. Nós queremos melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo, tá? E é possível, sim, melhorar a qualidade de vida. Nós somos muito otimistas com a intervenção precoce. Então, crianças que muitas vezes, no início das intervenções, tinham alterações severas, desde comunicação, essas alterações de processamento sensorial, e alguns anos depois você começa a ver como essa criança desabrocha, como essa criança consegue comunicar as necessidades dela, como ela amplia o leque social. O que você está querendo dizer é que uma criança que ela pode iniciar com nível 3, ela pode vir ao nível 2 e depois ela passa para nível 1. Ou também ao contrário, ele pode piorar. Então, isso? Essa questão dos níveis de suporte, né, a nossa ideia é iniciar a intervenção precoce para ativar vias cerebrais que estavam realmente com funções alteradas e, a partir daí, que esse indivíduo possa na idade adulta, ter autonomia. Porém, infelizmente, mesmo com intervenções precoces, existem casos que não melhoram como nós esperamos ou esperaríamos. Por quê? Porque nós temos as comorbidades. O que é comorbidade? É algo além do autismo, algo além do transtorno do espectro autista. Algo que se some. Que se some, exatamente. Então, uma das comorbidades que mais agravam o prognóstico, ou seja, o evoluir daquele indivíduo, mesmo fazendo terapias de qualidade, é a deficiência intelectual. Então, que antigamente nós chamávamos de retardo mental. Então, a deficiência intelectual, ela é um dos fatores de maior, assim, que eu posso dizer, piora do prognóstico evolutivo desse indivíduo. Porque aí, por mais que o terapeuta tenha uma excelente formação, aquele indivíduo tem a base do aprendizado. Umas limitações. E é isso que muitas vezes a gente precisa conversar com a família. Olha, você começou realmente cedo a intervenção, os terapeutas fazem uma carga horária que é adequada, porém, seu filho não atingiu isso porque ele preenche critérios da deficiência intelectual. Logicamente que com uma criança pequena, nós não podemos dizer que aquela criança tem deficiência intelectual. É avante. Então, nós podemos... É mais à frente. É mais à frente. Ao longo do tempo que a gente pode fazer essa afirmação. Existem procedimentos que devem ser feitos, que podem ser feitos, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, que você, dentre os testes que são feitos, fazem até o teste QI, que é o coeficiente de inteligência, apesar de não ser tão somente o coeficiente de inteligência, que aí a gente conversa com a família e realmente entende que aquela criança não evoluiu bem, por exemplo, no desempenho pedagógico, não evoluiu como esperado na linguagem, por conta da deficiência intelectual, que é o somatório de situações. Outra comorbidade muito frequente é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade. Então, existem indivíduos autistas que também não evoluem bem, por exemplo, no desempenho nas terapias, porque não concentra na terapia, não concentra na atividade escolar, e muitas vezes não concentra nem nas brincadeiras coletivas, e atrapalha até a interação com os pares, né? A interação com as próprias crianças, por conta do déficit de atenção. E que precisa ser trabalhado e que alguns autistas precisam tratar com medicação, e que fique bem claro que para o autismo em si não tem nenhum remédio, tá? As intervenções são terapias multiprofissionais. Né? Mas os medicamentos que alguns autistas usam não são para o autismo em si, são para as comorbidades.
Então, existem algumas comorbidades que têm medicação, como eu falei, o TDAH, a depressão, infelizmente, é outra comorbidade que não é incomum. É comum? É muito comum. O paciente autista também ter depressão? A depressão. E a taxa de ideação suicida em autistas é elevadíssima. Então, por isso que nós queremos intervir precocemente o indivíduo, lá na tenridade, exatamente para a gente diminuir esses efeitos no indivíduo, né? Outra comorbidade muito comum é o transtorno desafiador positivo, ou opositivo desafiante. Então, são crianças que, além das características do próprio autismo em si, eles têm dificuldade de aceitar regras, limites, figuras de hierarquia. Então, são crianças que o manejo no dia a dia, exatamente pelos comportamentos opositores, atrapalham muito o convívio social, familiar. São crianças que realmente a família tem muita, muita dificuldade de lidar no dia a dia. Até porque a vida é cheia de regras, é cheia de limites. O tempo todo a gente está submetido, né? E uma criança que não se adequa às regras sociais, ela realmente sofre muito mais exclusão, tem muito mais dificuldades internacionais e de qualidade realmente no progredir do dia a dia por conta do TOD. Então, essa pincelada das comorbidades, para vocês terem noção que o autismo muitas vezes não vem sozinho, né? As questões motoras do autismo também, a gente sempre trabalha, porque até muito pouco tempo atrás não se preocupava com as questões motoras do autista. E aí eu quero um autista que escreva bem, que tenha uma grafia, uma caligrafia perfeita. E ele não tem habilidades motoras básicas, né? Que é o controle motor, que é planejar movimento. Então, quantos autistas são ditos de estabanados, que derramam as coisas, que derrubam as coisas, porque não tem... Tem uma letra horrorosa, tem uma letra horrorosa, e eles vão somando essas características, né, que até então a gente só pensava que o autismo era um transtorno de comunicação e de interação social. Sim. E aí, cada dia os estudos vão se aprofundando e vão mostrando novas evidências. Inclusive, existe uma correlação bem intrínseca de alterações motoras versus linguagem. Então, até porque, para falar, nós temos movimentos da musculatura orofacial. Então, não somente a musculatura orofacial, eu preciso de todas a cadeia muscular, por incrível que pareça, para poder falar. E lá no cérebro existem áreas para cada função. E o interessante, por exemplo, que a mão, lá na representatividade do cérebro, ela está muito, muito próximo da face. Então, os movimentos finos de mão, elas estão muito correlacionadas à linguagem. A consciência do corpo tem a ver com linguagem. E quantos pacientes são negligenciados em relação a isso? E aí só se trabalha a fala com o fonoaudiólogo e esquece. Perde a coordenação, a coordenação motora, o planejamento motor, a consciência corporal. Isso tudo faz, assim, muita diferença no futuro daquele indivíduo. Aí você imagina você exigir uma boa escovação de dentes de um paciente desse, né? Você exigir que ele se adeque ao uso do fio dental sem nenhuma estratégia, né? Então, assim, a gente já fica muito feliz de você incluir o dentista, né, Larissa? Claro. Nessa grande equipe, viu? Né? Fisioterapeuta, TO e o dentista, Por favor. né? E aí, assim, uma fala sua que me chamou muita atenção, que aí eu quero a tua intervenção, Larissa. Sobre a questão da dor, né? Da concepção da dor, da desorganização. E aí, assim, a gente observa realmente que ainda é um achado muito frequente e starta busca pelo atendimento odontológico. Mas a gente gostaria de um passo atrás, né, Larissa? Com certeza. E aí me diz aí, assim, se realmente faz sentido o que eu falei, que a gente realmente observa, eu tenho observado muito isso, uma crescente pela busca no atendimento odontológico, mas ainda uma busca curativa, né? Não é ainda uma busca que a gente deseja. Então, fala aí, Larissa, para a gente. Principalmente quando a gente fala sobre as crianças com autismo, essa procura ela ainda é muito curativa. Era nosso sonho, era nosso maior objetivo, né, que a gente tivesse uma busca preventiva para que a gente conseguisse, de fato, trabalhar a prevenção, trabalhar a conscientização daquela família, daquela criança, trabalhar o condicionamento, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que... Não dá para a gente fugir o tanto de estímulo sensorial que a gente tem dentro do consultório odontológico.
Então, como a doutora Adriana falou, nós podemos ter alterações sensoriais na criança com autismo, né? Então, de repente, ele chega no consultório odontológico, lá tem uma pessoa diferente, e eu já falo muito baixo, né? Uma pessoa diferente falando ali no ouvido dele, a gente tem luz, a gente tem o barulho do motor, a gente está mexendo num local que tem muita terminação nervosa. Então, para ele, não é, a priori, uma experiência tão positiva. Claro que a gente tenta levar da forma mais lúdica possível para ela ser o mais positivo possível. Mas dentro daquela realidade, a gente tem que estar ciente que ela pode não ser uma experiência tão positiva. Ela chora, é né? isso que você quer dizer? Ela pode chorar, ela pode estranhar, né? Ela pode ficar um pouco receosa com a reação, com tudo que a gente vai apresentar para ela. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar desde o comecinho, né? E permite que, de fato, a gente... Em relação à idade, o comecinho, ou em relação à chegada, ao momento em que chega? Em relação à idade. A idade também, né? A idade. Então, quando a gente acompanha desde pequenininho, que a gente tem a chance de condicionar, de sensibilizar mesmo, a chance da gente ter comportamentos mais fáceis dentro do consultório, a chance dele desregular diminui bastante. Né? Até porque que ela sempre passa para mim. Exatamente. Ilana, o que você pode assim acrescentar para a gente em relação a isso? A gente sabe que seu filho também, ele também está dentro do espectro, né, do TEA. E é cliente da doutora Larissa na clínica, e a gente convidou como mãezinha, né, atípica. Coloca para a gente quais são essas percepções que a mãe enfrenta, né, em relação a essas questões. A Larissa realmente sempre passa muitas orientações. Eu acho que um ponto importante é, desde o início, a gente procurar profissionais que são qualificados, mas que amam o que fazem e que têm um propósito dentro da vida do seu filho. Então, encontrar profissionais como a Larissa, realmente, primeiro, é um diferencial. Faz muita diferença, né? Uma diferença realmente muito significativa. Um ponto que a gente, desde o início, trabalha é a previsibilidade quando a gente vai para o consultório, né? Você quer dizer, são suas estratégias? Exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como foi que você conduziu? Qual a idade do seu filho hoje e quando é que ele começou o atendimento odontológico? Ele começou, acho que antes dos 2. Foi. Antes dos 2 anos? Como que era no começo? Eita! Pode falar a verdade. Era extremamente desafiador. Então, realmente Só dentista ou em outros lugares também? Outros serviços, tipo o psicólogo, o neuro? Tia Adriana também concorda? É assim também? Também a neuropediatra do Rael, né? E assim, a odonto, o desafio realmente era maior. Foi maior? Era muito significativo por isso. São estímulos muito diferentes. É uma coisa que envolve ele era mais aproximação, era mais né? invasivo. Então, no início, realmente, por mais que a gente tentasse passar uma previsibilidade para ele, de avisar que onde a gente estava indo, o que ia acontecer, quando ele chegava para ele, realmente, às vezes, era uma sensação de desespero. E a Larissa conversava, dizia, Ilana, traz ele para vir para a clínica. Para passear. Para passear. Para mim, eu não vou fazer nada tão significativo. Eu só vou conversar com ele, vou começar a explorar devagarzinho. Então, muitas vezes a gente não sentava realmente na cadeira do consultório, na cadeira do dentista, sentava no banquinho, ele sentava no meu colo. Então, isso fez com que ele fosse devagarzinho acostumando àquele ambiente, né? E aí, por exemplo, da última vez, né, foi muito tranquilo e para mim foi uma surpresa muito significativa. Então, ele começou com 2 anos e hoje Rael ele está tem com 6. 6 anos. Isso. Então, já frequenta consultório odontológico há 4 anos. Isso. E ele começou com qual tipo de estímulo? O que te levou a procurar o serviço odontológico? Então, na primeira puxão etapa... de orelha. A verdade foi puxão de orelha. Tá na hora, né, tia Larissa? Tá na hora. Tia Larissa tem proximidade com a Ilana. Isso. Aí você comunicou para ela que estava Tá na hora, de tô levar. esperando. E assim, de fato... E você consegue observar como foi valiosa sua ida precoce, né? Tem essa um intervenção, né? muito significativo pela equipe, de uma forma geral. O Rael recebeu o diagnóstico com 1 ano e 10 meses, então a gente teve essa oportunidade de, desde cedo, ser muito bem acompanhado, dele ser muito bem acompanhado. Então, isso faz uma diferença muito significativa na evolução que ele tem tido. Ele é uma criança que não tinha comunicação, não é só que ele não só que ele não verbalizava, ele realmente não tinha o contato visual, não tinha o apontar, tinha várias comorbidades. Então
era uma criança que a gente via um prognóstico talvez muito, muito difícil, né? E hoje, com 6 anos, ele se comunica, está na etapa de iniciar trocas, né? Então, tem tido uma evolução que nos deixa, assim, realmente muito felizes. E até voltando para a parte da odonto, da última vez, né, eu fui pegar ele na escola e aí eu disse para ele, Rael, vamos te levar na tia Lalá, para a tia Lalá olhar os dentinhos. Ele entrou no carro tranquilo, de boa, feliz. Chegando na clínica, ele já sabe qual é a sala dela. Uhum. Então, ele foi buscar a sala dela. E quando ele entrou na sala, a intervenção dela não é vamos, senta. Não, ele deixa ele livre para ele explorar aquela decidir sala. O momento adequado, exatamente. Né? E se quer sentar na cadeira, ótimo. Se não quer, senta aqui no colo da mamãe, vamos brincando. E ele tinha 2 dentinhos moles. E aí eu fiquei, como vai ser isso? É uma apreensão, né? Como é que ela vai fazer esse dentinho? Como é que vai ser isso, né? E aí ela foi conversando e tudo, e aí, de repente, tirou os... Eu disse, meu Deus do céu, nem a minha outra filha foi tão tranquilo. Eu fiquei encantada como ele realmente foi se adaptando, né? E é importante essa fala da Ilana para a gente ver que é uma construção, né? Não é do dia para a noite. Então, a gente começou pelo puxão de orelha mesmo. E é super, assim, a gente super entende que muitas vezes vai ficando para depois o dentista. Porque tem outras prioridades, né? É uma agenda, né, bem extensa. Sim. São muitas terapias, são papais, mamães que vêm de muitas batalhas. Então, aquilo que vai dando para esperar, às vezes, daqui a pouco eu vou. Mas, infelizmente, é como a doutora Adriana falou. Às vezes, a criança ela não consegue dizer para a gente o que ela sente. Ou, muitas vezes, ela tem um limiar de dor muito alto, né? Então, quando ele vem para a gente, ele já vem com um problema que, muitas vezes, eu não consigo mais resolver de uma forma tão tranquila. Então, de fato, quando a gente tem a chance de trabalhar a prevenção, condicionamento, de estar ali fazendo aquele acompanhamento bem direitinho, permitindo que a criança explore, que a criança conheça a equipe, que a criança conheça os nossos materiais, é completamente diferente. E com o Rael, realmente, assim, foi exatamente isso, foi uma construção. No começo, era bem desafiador. Era zangado, né, Ilana? E assim, a Ilana é uma amiga pessoal minha mesmo, o Rafael. Eu até brinco que eu dizia, a Ilana tá tudo bem, mas o Rafael botava o olhão pra mim, eu digo, ele não volta aqui nunca mais. Ficava mais angustiado, né? Mas eles confiavam muito, e eu acho que precisa desse elo de confiança dos pais com a equipe. Quando não tem assim, a coisa não vai. Não adianta que a coisa não vai. Então, a gente precisa ter, de fato, uma família com um profissional que você sinta que a coisa encaixou, fluiu, porque você está entregando seu maior bem. Tesouro, né? Então, de fato, desde o começo, mesmo sendo um grande desafio, eles acreditavam, vamos, ela está dizendo para ir, tá difícil, mas vamos. E eles realmente não faltavam, e com isso ele foi se adaptando. Então, hoje que chegou a fase de troca de dente, que ela disse, como vai ser? Como é que vai ser? Eu digo, deixa, vamos uma coisa de cada vez. Foi super tranquilo. Então, de fato, é uma construção. É muito bom quando a gente tem a chance de acompanhar desde o comecinho, para a gente permitir. Larissa, e assim, e quando não acontece exatamente dessa forma tão idealizada como foi a construção da Ilana? Quando o paciente já chega, a gente fala paciente como hábito, né? O indivíduo chega com dor, né? Desorganizado. Como que procede com esse manejo? Bom, antes de tudo, a gente tem que ter em mente que é muito difícil eu conseguir condicionar, preparar um paciente com dor. Sempre a gente tem que lembrar que o autismo ele pode provocar alterações sensoriais. Se esse paciente ele vem com dor, ele já vem desorganizado, como a doutora Adriana falou. Então, ele não vai me dar muita abertura para eu conseguir fazer uma relação positiva com ele. Então, muitas vezes, a gente precisa, inicialmente, trabalhar aquela urgência por outras formas. E aí, de fato, a gente pensa na possibilidade de resolver essa demanda sobre sedação medicamentosa, sedação consciente, sobre odontologia hospitalar, dentro da realidade daquele paciente, para que depois daquele quadro de dor resolvido, aí sim a gente inicie o manejo. O que, infelizmente, muitas vezes acontece é que a gente conversa muito isso. Vamos tratar a dor, vamos resolver esse problema, mas não suma. Entenda, vamos continuar nos vendo, entenda que os nossos né? encontros, eles são tão importantes como o encontro com a TO, com a fono, com a psicóloga. Claro que não vai ser na mesma frequência, mas a gente também precisa estar lá na agenda.
Mas, infelizmente, muitas vezes a gente, quando tem um quadro de dor resolvido, aí a gente volta para a estaca zero, porque a gente fica para depois. Então, muitas vezes a gente acaba ficando dependente de atendimentos mais invasivos, como, por exemplo, de um atendimento sob sedação, né, de um atendimento hospitalar ou de sedação medicamentosa ambulatorial. Fica dependente disso por conta da falta do condicionamento que aquele paciente não tem. Então, eu falo muito para os meus papais, minhas mamães, não limitem os filhos de vocês, né? Vamos acreditar, a gente precisa dar a oportunidade dessa criança ser condicionada. Evoluir, né? Dessa criança evoluir. Adriana, para neuro, qual o retorno que é mais adequado que a criança faça de tempos em tempos? É variável a depender se a criança usa alguma medicação ou não, certo? Então, por exemplo, a avaliação periódica da equipe multiprofissional, não estou dizendo que é uma receita de bolo, mas tende a ser no intervalo máximo de 6 em 6 meses. Então, geralmente, a visita ao neuropediatra, se aquela criança não tem agravo, se ela não, por exemplo, não é epilética, Sim. e que use medicação anticonvulsivante, ou não use algum medicamento em específico, 6 em 6 meses é o prazo máximo de avaliação. Só que, infelizmente, da mesma forma que na odontologia, muitas vezes o paciente vem uma vez e volta daqui a 2 anos, 3 anos, e aí o neuropediatra perde o fio da meada do neurodesenvolvimento daquele indivíduo, né? Porque existem, gente, tabelas de neurodesenvolvimento e comportamento que são esperados para cada faixa etária. Então, a gente fica acompanhando. Então, existem modelos, para todas as áreas na área de saúde, existem os modelos que a gente avalia se aquela criança está de acordo com a faixa etária, o quão está distante, se a terapia está fazendo efeito ou não. Então, quando a gente perde o fio da meada, fica difícil da gente vislumbrar como foi essa evolução desse paciente. Então, eu vi hoje esse paciente, dei diagnóstico, e aí eu esperava que no máximo com 6 meses ele voltasse, ele volta daqui a 2 anos, eu perco completamente a minha linha de base de controle evolutivo. Porque Você o que volta espero, para o eu zero. volto praticamente da estaca zero. Eu até brinco, vira a primeira consulta novamente do paciente, porque em 2 anos, por exemplo, existem tantas coisas que uma vida já mudou, tantas demandas que esse indivíduo tem, que realmente a gente, até brincar, minha linha de base volta para a estaca zero e eu tenho que coletar todos os dados do que aconteceu nesses 2 anos, por exemplo, que o paciente não voltou. E esse fio da meada é importante. Por exemplo, o neuropediatra, ou o psiquiatra, ou até mesmo um pediatra experiente no transtorno espectro autista, nós vimos de fora. Então, é bem interessante esse olhar da gente, porque nós estamos ali vendo de fora do dia a dia que o terapeuta é como um parente que nunca mais viu aquele indivíduo e enxerga que aquela criança cresceu. Isso, né? Porque teu olhar fica de fora. Então, é interessante esse outro olhar, não somente dos terapeutas. Porque, às vezes, você pontua dificuldades que, às vezes, a equipe não conseguiu enxergar porque está naquele todo dia, por incrível que pareça, né? E aí, a gente pontua, vamos ver se dá para intensificar a terapia tal, porque eu estou vendo que esse indivíduo, agora, esse planejamento motor, já que é pré-requisito, por exemplo, da alfabetização dele, mas ele ainda não consegue aprender bem um lápis. Por que ele não aprende bem um lápis? Porque ele não consegue planejar esse movimento da pega do lápis, porque ele não consegue nem usar a colher para comer, por exemplo, como é que ele vai pegar esse lápis? Ele não corta na tesoura, mas ele não sabe desses pré-requisitos básicos. Como é que ele vai aprender a se vestir? Se ele não tem um planejamento dos movimentos. Então, tudo isso faz diferença. E essa visita também periódica, a base, por exemplo, até dessas orientações desses outros profissionais que realmente o olhar não fica. O odontólogo, o neuropediatra sempre, até brinca, é uma avaliação bem global da consulta. Vai desde a qualidade alimentar, nutricional daquele indivíduo, porque tem muitos autistas que são, por exemplo, seletivos na alimentação. Né? A questão intestinal, gastrointestinal, que é muito importante. Então, como esse intestino funciona, esse paciente tem constipação intestinal, ele tem diarreia, que muitas vezes o paciente, nós temos que fazer uma análise dessa qualidade intestinal por conta da flora intestinal desses indivíduos. É um paciente que realmente ele faz a avaliação preventiva com o odontólogo, porque, na verdade, a odontologia ela vem pré-nascimento. Sim. Então, existe a consulta pré. Imagina, gente, o odontólogo, a visita do pediatra, ela deve, o ideal, ser antes da mãe ter o bebê. Sim. Para orientações Nós pré. falamos também, né, então, da odontologia. Pré-natal odontológico, se pudesse, seria o ideal, porque a mãe já é orientada antes de ter o bebê, de como conduzir aquele indivíduo, né? E aí o
o dentista, né, o odontólogo já saberá o que é que aconteceu na gestação, como essa criança, se teve alguma intercorrência gestacional que possa, por exemplo, alterar essa arcada dentária, a postura orofacial, mandibular. Então, nessa parte, seria o ideal que essa família já tivesse essa orientação pré-nascimento da criança, mas não é realmente a realidade do Brasil. Como você falou inicialmente, infelizmente, ainda temos a odontologia mais curativa do que preventiva, né? Que é, infelizmente, a realidade do dia a dia do consultório do neuropediatra, né? E a gente vai avaliar a criança e está lá uma carinha enorme que a mãe, tadinha, não tinha nem visto, porque a criança não aceita nem escovar os dentes. Então, a higiene oral desse indivíduo precaríssima, exatamente porque a mãe não consegue acessar com uma simples escova de dente de creme dental, que seria o básico. Sim. Fio dental, nossa senhora, não vai usar tão cedo, se ele não consegue aceitar nem a escovação básica. Tem crianças que não aceitam nem que os pais sustentem a mão, né, na mandíbula, para segurar, para poder, né, escovar. Então, você imagina a dificuldade dessa criança, e já tendo cárie, e aí já é uma situação que nós não desejamos no indivíduo, né? Que ele tenha já lesões, né, odontológicas que muitas vezes precisam, por exemplo, de uma sedação. Sim. Então, não é incomum nós encaminharmos para a equipe especializada de odontologia e sempre pedindo encarecidamente, não faça somente essa etapa. Sim, tire sim. da crise de dor, que é o principal, né? Ou de risco de infecções, porque, infelizmente, a saúde bucal está intimamente relacionada à questão, outras doenças, as infecções, riscos de infecções, inclusive, muito graves. Né? Então, a população não tem noção realmente da importância e as últimas evidências apontam, né, de doenças de demências, né, de doenças cardíacas, né, sérias, seríssimas, né, que podem levar a pessoa, diminui muito, tem comorbidade e diminui muito a qualidade de vida do sujeito, né? Então, você falou agora há pouco, eu acho que fui provocada por uma fala sua a respeito da seletividade alimentar. E a gente observa muito isso no consultório, né, Larissa? Sim. Sim. No manejo da sua casa, não sei como é que é, Ilana. Normalmente, eles têm uma tendência para uma suquinha, né? Para um doce. E aí já mistura tudo, porque tem essa questão do intestino, tem essa questão do aparelho digestivo e alimentar. Vocês querem considerar alguma coisa? Eu acho que é muito interessante do ponto de vista da odontologia a gente falar, porque é o nosso grande vilão, né? A doença cárie dentária é uma doença carboidrato dependente, né, doutora Larissa, né? É assim. De fato, muitas mães, muitos pais sempre perguntam: doutora, é porque ele tem autismo, que ele tem muitos problemas? Não tem nada a ver. O que acontece, na verdade, é que, de fato, a gente considera as crianças com autismo, as pessoas com autismo, eu falo muito crianças porque é meu público. É o seu público, né? Então, a gente considera como um público de risco. Porque esse dente tem uma chance a mais? Não tem nada a ver. A questão é que eu preciso pensar no meio que ele está inserido, como a doutora Adriana falou. É um paciente que muitas vezes tem seletividade alimentar. E seletividade alimentar é uma coisa muito séria. Não dá para eu simplesmente dizer: mãe, não dê, espere ele ter fome. Eu não posso fazer isso. Porque a gente sabe que a criança que de fato tem seletividade alimentar, ela não vai comer. Né? Então, muitas vezes, é aquela criança que ela só aceita o biscoito recheado, ela só aceita a calabresa com arroz, para poder depois vir aquele copão de suco. Eu vou dizer o quê? Se é o que ela aceita. Então, em vez de a criança precisar se adequar à minha realidade, muitas vezes nós, como equipe, que precisamos nos adequar à realidade daquela criança. Então, aquela criança, ela tem seletividade alimentar, ela tem uma sensibilidade sensorial altíssima, que o pai não consegue triscar, não consegue escovar. É claro que a gente vai ter cárie, né? Então, não é porque esse dente ele tem uma chance a mais, porque esse dente é mais vulnerável à cárie. É, de fato, porque, pela questão comportamental e sensorial, é um paciente que tem mais risco de cárie. Então, é um paciente que requer estar ali no consultório o tempo todo para a gente estar ali olhando, porque é muito mais fácil quando a gente consegue tratar uma coisinha pequena, ou quando a gente nem precisa tratar,
do que quando vira o problemão, né? E aproveitando esse gancho, assim, eu já tenho um tempinho aí de odontopediatria, doutora Adriana, e eu sou, de fato, da época que a gente ainda precisava usar os famosos lençóis pediátricos para fazer os pacotinhos. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu muitas evoluções. Por exemplo, a possibilidade da sedação dentro do consultório odontológico, né, ambulatorial, que a gente fala. Porque, de fato, muitas vezes, depois daquele atendimento, para eu reconquistar depois o negócio era difícil. Você segurar, você fazer uma a gente estabilização, fazia, conter né, então, uma assim, criança, o lençol então, uma nada estratégia né, de fato. contenção. Né, então, dessa dentro criança. desse público, a gente tenta ao máximo evitar, por conta dos estímulos sensoriais, acaba sendo um estímulo sensorial a mais. Principalmente quando a gente tem aquelas crianças que, além do autismo, vem associada ao TOD. Né? Então, a chance desses pacientes regulares, por estarem ali sendo segurados, são muito altas. Né? Então, de fato, hoje a gente, graças a Deus, tem muitas possibilidades positivas para conseguir trabalhar de forma positiva a odontologia para crianças com autismo. E que é muito interessante a gente ter essa percepção de que na clínica tem sedação e a gente não coloca o atendimento do paciente TEA condicionado à sedação, Não é o de nosso forma objetivo. alguma. O Rael nunca foi sedado, nunca foi né? sedado. Ele foi uma criança condicionada à sedação consciente. É o nosso sonho, na verdade, claro, ter essa chance, claro. sabe? É o modelo que a gente adota, esse. É o modelo que a gente diz que é o correto. E eu até continuo achando que assim, as orientações que você vai recebendo ao longo desse processo é o que faz a diferença. Né? Sim. Então, por exemplo, ele tem uma alteração sensorial muito significativa, mas tanto a Larissa, a odonto dele, quanto a terapeuta ocupacional fizeram um trabalho de dessensibilização para auxiliar, porque ele realmente no início não deixava colocar a escova na boca. Né? Então, você vai trabalhando essa dessensibilização junto com também, às vezes, a gente não quer tela, mas às vezes é necessário colocar um vídeo junto, até que hoje ele aceita. É 100%? Não. Ele tem horas que ele não quer, mas junto com essas orientações, a prática, né, a rotina, o estabelecimento de uma rotina, fez com que ele, devagarzinho, vá aceitando mais. Da mesma forma, a gente falou aqui da questão dos doces, e eu sou uma formiga. Então, eu sou uma formiga, é natural que o restante da família seja uma extensão. Afinal de contas, é você que faz a feira, né? Então, acaba acompanhando. E a doutora Adriana falou, e ele não tem essa sensação de saciedade. Então, muitas vezes, perto do horário de dormir, e a Larissa diz, tem que escovar antes dele dormir. E aí eu queria dar a mamadeira, e a mamadeira diz, não. Então, às vezes, adaptações. Eu como família, eu como fisioterapeuta, eu gosto muito dos profissionais que tem a questão... Eu sei que tem momentos que tem o não pode, mas existem momentos em que vamos adaptar ao que dá para fazer nesse momento e a gente vai criando uma nova rotina mais saudável. É isso. Então, não foi, você tem que tirar a mamadeira agora. Vamos diminuindo, né? Diminui essa quantidade. Depois da mamadeira, bora escovar o dente. Então, eu acho que essas orientações que a gente recebe da equipe, de uma forma geral, são muito significativas e é o que vai fazer a diferença ao longo da vida dele. Que bom você falar isso, porque assim, é isso que a gente quer. É essa construção de um atendimento positivo, gradativo, com condicionamento que a gente tem como filosofia de trabalho. Porque a sedação, ela entra como uma ferramenta, né? A gente não condiciona o atendimento à sedação. Agora, existe momento em que a sedação ela é muito bem-vinda para tirar aquela situação crítica e, dali em diante, construir a relação, né? Até porque, com a sedação, é interessante que a gente diga, ela cria a amnésia anterógrada, né? Então, a criança não tem a experiência, ela não tem a lembrança daquela vivência. Então, a construção com a odontopediatra que está fazendo, que é responsável por aquele atendimento, ela é muito positiva. No máximo, ele vai recordar do momento em que ele foi abordado pela pessoa que sedou. Normalmente, tia Fabíola, né? Fica chateada contigo. Aí a gente fica um pouco... As criancinhas lá... Eu continuo como elas fazem um pouco de chantagem comigo. Vamos lá, porque senão eu vou ter que chamar aquela outra tia, entendeu? É reforçador. É reforçador. É comportamento reforçador positivo, entendeu? Então, a gente deixa, né, rolar. Mas, bem assim, a gente fica muito feliz, entendeu? Com os resultados que a gente obtém.
né? Em relação tanto à sedação como à questão do manejo. Então, é uma felicidade muito grande a gente ter a tua fala, Ilana, porque é esse tipo de atitude, é esse selo que a gente quer dar para o nosso atendimento como um todo, né, Adriana? De olhar o paciente de uma maneira generosa, empática, né? E genuína, né? Com amor mesmo, com carinho, com atenção, né? Proporcionando a melhor ciência, né? À base de evidências científicas. É isso que a gente quer proporcionar para o nosso paciente. Esse olhar diferenciado, né? Por exemplo, eu sou mãe de 2 autistas e uma delas não tolerava o fio dental. Nauseava mesmo, chegava a vomitar quando introduzia o fio dental. Então, o que era... Antigamente, se colocava 6 em 6 meses para a visita do né, para dentista, só que a odontopediatra que acompanha minhas filhas, ela disse, Adriana, a Clarice precisa de 2 em 2 meses vir aqui. E aí, eu obediente, levava, porque exatamente ela tinha algumas alterações da cor do dente, da textura do dente, que colocavam como risco de doença da cárie, né? Você acredita que ela nunca teve a tal da doença da cárie? Por quê? Porque eu levava de 2 em 2 meses, depois eles passou de 3 em 3 meses. Então, por isso é que é a questão do individual. Sim. Ah, mas eu ouvi falar que é 6 em 6 meses. Sim. A depender da situação, né? sim. Que contexto, a gente precisa né? olhar cada criança, cada paciente como um ser individual, né? Por exemplo, no caso da sua filha, como você falou, provavelmente ela tem uma alteração na estrutura do esmalte dentário. Não tem como a gente generalizar. Ela entra nessa história que ela é um paciente que tem um risco maior. Então, se ela exige um atendimento diferenciado, ela exige um olhar também diferenciado por parte da equipe que acompanha, né? Então, não dá para a gente dizer de 6 em 6 meses, é de ano em ano. Não dá. Cada criança, de fato, ela precisa ver, não só na odontologia, em tudo. A criança ela precisa, de fato, ser olhada de forma individualizada. Não dá para a gente generalizar, né? E outra coisa, assim, aproveitando o gancho, que é importante, você falou da TO. A gente, enquanto dentista, a gente precisa entender, principalmente nós que atendemos crianças dentro do espectro, de qualquer outra atipia, a gente precisa se ver como alguém que faz parte da equipe que acompanha aquela criança, né? Então, a gente é também um profissional da saúde, né? A gente faz parte da equipe de saúde daquela criança. Então, com o Rael mesmo, ou com qualquer outro paciente meu, tá difícil escovar, a gente precisa entrar em contato com a TO, vamos entrar em contato com a fono, vamos trabalhar juntas, o que vocês estão trabalhando? Será que dá para a gente trabalhar de sensibilização oral? Para a gente conseguir juntas, não dá para a gente... O dentista é uma coisa, a equipe multidisciplinar é outra. Não, a gente está dentro da equipe multidisciplinar. Sim. Então, quando a gente consegue conversar com a neura, a gente consegue conversar com a fono, conversar com o TO, com o psicólogo, a coisa flui de uma forma completamente diferente. Essa integração ela é importantíssima, né, Adriana? Inclusive, por exemplo, as também, medicações. Né? Então, quantas vezes a Fabíola entrou em contato comigo de uma criança que usava determinada medicação e que podia alterar a biodisponibilidade da outra medicação, a medicação, né? Que vai ser usada na sedação. Sim. Então, precisa dessa comunicação, né? Essa droga, ela vai ter alguma interferência com determinada medicação que é usada no preparo da sedação. Então, tudo isso precisa estar de olho. Ou essa criança, né, tem alguma outra alteração, por exemplo, cardiológica, que porventura os pais omitiram, até porque às vezes não entende que aquilo ali é importante, esse dado, né? Então, a anamnese, por isso tem que ser, né, bem detalhada, e a odontopediatria, não desmerecendo as outras especialidades, mas realmente a odontopediatra, ele tem um olhar do pediatra mesmo, né, de ver a fundo essa base, se tem alguma outra alteração, para diminuir o máximo possível os riscos. Sim. Porque os pais perguntam, toda tem um risco de sedação? Qualquer sedação tem seus riscos, mas tenta-se fazer de uma forma o mais segura possível. E dentro do que é permitido para uma sedação de ambulatório. De ambulatório, que aí tem todo um protocolo específico. Exatamente. Estamos satisfeitas ou vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que tá. Vocês fiquem à vontade, meninas. Está tudo sendo gravado aí. Vai ficar sei lá, Vai ficar não é um podcast, é uma... Vai ficar uma... Como é? Vai ficar uma missa. Uma série. Eu acho que foi, talvez, né? Para finalizar, acho que poderia
não sei, alguma mensagem Pedir final alguma, de cada um. Vamos lá, então. Vou pedir, então, para cada uma fazer uma mensagem, tá bom? Para encerrar esse primeiro podcast da Clínica Fabiola Serra, eu não poderia deixar de agradecer a cada uma de vocês pela disponibilidade, né, de virem gravar esse programa. Assim, a gente já inaugura com muita felicidade, né, Larissa? Esse primeiro episódio. Muito obrigada, Adriana. Eu sei a peleja que é a sua big agenda. Muito obrigada pela disponibilidade, Ilana, de vir e dar a sua verdade, o seu ponto de vista nesse contexto do que é conviver, de convivência como mãe atípica, né? Eu também sou mãe atípica, a Adriana também é mãe atípica. Todos nós somos aqui, de alguma forma, ligada a esse universo do mundo atípico. E eu gostaria, então, de pedir para vocês, caso vocês queiram, de maneira muito espontânea e muito à vontade, se manifestar, falar algo sobre o universo atípico, sobre maternidade, ou sobre a sua área de atuação, ou fazer um convite, né, para conhecer o seu negócio. Fica à vontade, Adri. A minha fala é que o autista, ele é um ser que precisa de um olhar de toda a sociedade, que precisa ser visto como um ser que tem potencialidades, e que para isso, para o desenvolvimento de suas potencialidades, precisa de intervenção precoce especializada. E que para isso a sociedade tem que estar alerta, a escola tem que estar alerta, porque as crianças entram muito cedo na escola. Então, cabe ao professor, sim, chamar a família do que ele perceber de atrasos ou de comportamentos que não são adequados para a idade ou de comportamentos atípicos. O profissional que lida mais, que é o pediatra, cabe sim ao pediatra, é obrigação do pediatra estar atento aos sinais de alerta, para depois, logicamente, encaminhar para o especialista, quer seja um psiquiatra infantil, quer seja um neuropediatra, tá? Mas cabe sim a essa visão bem precoce, para exatamente diminuir os danos no futuro desse indivíduo. Porque existe uma frase que é muito dura, mas se não intervir cedo, a conta vai chegar na vida adulta desse indivíduo. E é uma conta caríssima de ser paga, porque não tem como voltar atrás. O cérebro tem tempo de resposta. Então, se eu não intervir cedo, eu perdi um tempo fundamental de boa resposta do sistema nervoso central. Que bom, Adriana. Muito boas suas palavras. Ilana? Então, eu queria primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus pelas possibilidades que Ele me deram de ter uma equipe que faz a diferença na vida do meu filho, da neuropediatra, da odonto, de toda a equipe do Espaço Mundo Mágico que acompanha o meu filho desde que eu recebi o diagnóstico dele. É o que faz a diferença. É ter uma equipe realmente qualificada e uma equipe que se envolve e busca essas potencialidades. Todas as crianças, sejam elas típicas ou neuroatípicas, têm dificuldades e essas dificuldades a gente tem que trabalhar em cima dessas dificuldades, mas é muito importante ver as potencialidades dessa criança. É você enxergar o que ela pode, onde ela pode chegar, e isso tem feito uma diferença muito significativa na vida do meu filho, ter essa equipe, junto com a escola também, a escola acreditar nas potencialidades dele. E eu realmente o que eu faço é agradecer de uma forma muito significativa a essa equipe e dizer para todas as mães que realmente não é fácil, né? Não adianta, às vezes, a gente ver algumas situações de uma romantização dentro do autismo, mas quem convive, está ali no dia a dia, sabe que existem muitos desafios. E os desafios são gigantescos em vários níveis, em níveis diferentes, seja dentro da escola, seja dentro das escolas públicas também. E o que eu peço para cada uma é que realmente nesses momentos de dificuldade a gente olhar para o filho, porque quando a gente olha para as nossas crianças, a gente vê um amor que é totalmente diferente. É uma entrega muito significativa e elas acreditam na gente e a gente acredita de volta mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada, viu, Ilana, por ter vindo também, tá? E aceita o nosso convite, tá? Obrigada. Tia Larissa, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrada. Porque, assim, eu trabalho com autismo já tem um tempinho, né, Tia Fá? Então, para mim é uma honra muito grande
conversar com mães atípicas tão inspiradoras, que de fato acrescentam muito no meu trabalho. Então, muito obrigada. E dizer que realmente é como a Ilana falou, não dá para a gente romantizar, né? Eu acho que nem de longe eu consigo dizer as dificuldades não sendo mãe atípica, né? Sendo apenas a profissional que trabalha. Mas eu me disponibilizo muito e tento trabalhar ao máximo. E é o que eu digo às colegas de trabalho, e é o que eu sempre digo. Quando a gente quer trabalhar com pessoas atípicas, independente de qual seja a atipia, a gente tem que trabalhar principalmente o acolhimento. Não é só o acolhimento da criança, é o acolhimento da família, né? É como aquele textinho que sempre falam, quando nasce uma criança atípica, nasce também uma família atípica, que vem com muitas dúvidas, com muitas dores, com muitas dificuldades. Então, acho que a gente tem que trabalhar esse acolhimento para que a gente consiga, de fato, permitir que essas famílias se sintam acolhidas e cada vez mais dentro do nosso convívio, né? E aos papais e mamães, eu quero dizer que não tenham receio de levar ao dentista. Nos procurem, né? Tirem suas dúvidas. Quando essas dúvidas ou os anseios surgirem, venham primeiro sozinhos para poder a gente tentar controlar e todas as ansiedades que são naturais, né? De tudo do que a gente vai passar. Mas não deixem de vir, porque realmente quando a gente tem a chance de prevenir, né? De acompanhar, de condicionar, é tudo bem mais fácil. Para mim, assim, fica muito claro na voz de vocês três, né? Que a palavra que fica é tratamento precoce, né? A intervenção precoce, e o quanto antes você começar, maior vai ser o bônus para aquele indivíduo, melhor a gente deixa o indivíduo na sociedade, né? Um indivíduo funcional, né? Que ele consiga retomar aquela rota, como você falou, da neuroplasticidade funcional, né? E que bom que a gente pode oferecer esse serviço, que bom que a gente pode ter esse feedback dos pacientes que frequentam a nossa casa, viu, Ilana? A nossa grande família Serra. Ele se sente em casa. Mas a gente tem realmente não foi à toa que o nosso primeiro episódio foi sobre o paciente atípico, porque é uma bem-querência muito grande que a gente tem por esse público, né? E Teresina ainda é muito carente, não só da informação, como dos serviços adequados para eles, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você por nos assistir, obrigada por acompanhar a Clínica Fabíola Serra, obrigada por frequentar a Clínica Fabíola Serra. A gente fica muito feliz sempre com a sua companhia, tá? Um grande beijo e até a próxima.